Pai nosso que estás no céu, seja santificado o nome teu. Venha o teu reino, se cumpra a tua vontade na terra e céu. Dá-nos hoje nosso pão, nos perdoa as faltas, qual perdoamos aos que nos devem. Não caiamos em tentação, livra-nos do mal. Pois teu o reino é também poder e glória para sempre. Pois teu o reino é também poder e glória para sempre. Shalom a todos, bem-vindos à EBAC, Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão. Você que está nos assistindo agora no momento em que a aula está sendo exibida, você que está assistindo num outro momento, né? Você que nos sintonizou aqui por acaso, né? Eu peço que você fique conosco. Nós vamos dar sequência aos estudos que temos ministrado no Evangelho de Mateus, mais especificamente nos capítulos de 5 a 7, no chamado Sermão do Monte. É um estudo que basicamente, esse texto, né, esse contexto, esse sermão, a gente pode dizer que é uma espécie de constituição, né, dos que os cidadãos do reino de Deus, que os súditos do reino de Deus devem cumprir. Ali estão todas as regras, os princípios, os mandamentos, né? Os mandamentos de Jesus. Jesus é o rei desse reino e ele quer que os seus súditos, né, os seus habitantes, vivam da maneira com a qual ele expõe ali. Então, neste estudo, nós vamos, aliás, conforme a canção do começo denunciou, né, vamos falar sobre o Pai Nosso. Também como princípio, né? Como princípio que é relevado, que é ensinado nesse texto, né? Então, eu peço que você acompanhe, você, caso queira, veja todas as outras nossas aulas, para você também ter a sequência dos outros estudos. Elas estão todas disponíveis aqui, né, no YouTube, nas redes sociais de modo geral. Você pode encontrar as demais aulas para você também se contextualizar dentro daquilo que falamos hoje. Então eu peço que você agora acompanhe a leitura que vai ser feita. Ela está em Mateus capítulo 6, dos versos 5 ao 15, para a gente contextualizar e saber do que estamos falando. E, quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai quando vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então veja que estamos falando sobre o Pai Nosso, né? A oração dominical, a oração universal, a oração que o Senhor nos ensinou, um texto extremamente conhecido, repetido, né? Que transcende inclusive os encontros religiosos, que é recitado em reuniões solenes, em reuniões públicas, para o qual se fez várias canções. E a questão quanto aos textos extremamente conhecidos é nós temos a impressão que já sabemos tudo sobre eles. Mas eu quero, e nós queremos ler esse contexto anterior, os versos anteriores à oração do Pai Nosso propriamente, para a gente situar que Jesus, antes de começar a ensinar o Pai Nosso, ele propriamente está dizendo de como não se deve orar. Então, como é a não oração, né? Então, a primeira definição que ele dá é que a oração é quanto à oração que os hipócritas fazem. A oração que é feita publicamente para que todos vejam e que serve como uma espécie de, né, avaliador do sujeito que ora, né? Olha como ele ora bem. Eu diria que é uma oração ostentação, né? Ou seja, aquela oração cujo efeito também, cujo objetivo, primeiro, é apenas satisfazer a quem ora, porque quando o sujeito recebe um elogio por aquilo que ele faz, na verdade, ele está fazendo para si mesmo, né? Então, essa oração é a oração dos hipócritas, a oração que é feita para impressionar os outros. Então, essa é a primeira oração que Jesus desqualifica como tal. Não só porque ela não está dirigida a quem é o objeto da oração, que é o próprio Deus, que no caso de Jesus é o próprio Pai, nós vamos falar bastante sobre isso também, o Deus Pai, como também ela tem um resultado imediato, né? Ela se resolve ali mesmo. Como diz Jesus, quem recebe os elogios pela oração que fez, já recebeu o seu galardão, já recebeu a sua recompensa, né? E oração, ela tem propósitos eternos, ela tem resultados eternos, né? Ela deve ser feita na perspectiva da eternidade, não na perspectiva do imediato. Ainda que nós, nas nossas petições, precisemos de coisas imediatas, ou são situações às vezes que precisam ser resolvidas, mas mesmo quando elas se resolvem imediatamente, a perspectiva é para a eternidade, né? Tudo que nós oramos, tudo que nós recebemos, tudo que nós estabelecemos em Deus é para a nossa vida aqui, para a nossa vida eterna. Então, também essa recompensa, essa resposta imediata da oração, esse resultado imediato, Jesus fala que é pouco. Né? O bom da oração é quando ela tem respostas eternas. E a segunda categoria de oração que Jesus desqualifica é a oração para a qual o Pai Nosso tem sido usada muito frequentemente, né? Depois que ele foi ensinado, ele acabou se tornando justamente o que Jesus recomenda que ele não seja, ou seja, uma oração repetitiva. Uma oração que você faz supondo que a combinação dessas palavras, né, que o próprio fato delas estarem combinadas é que gera o resultado, que é uma fórmula, são palavras mágicas, né, que como se abrisse um portal, abrisse, né, uma condição especial. As palavras em si, a repetição delas. E é justamente o contrário do que Jesus diz. Ele diz que oração não é repetição, né? Oração não é fazer volume, né? Não é pelo muito falar, não é? Além de não ser a oração pública, é a oração que você não precisa falar muito, não repeti-la, né? Não é uma fórmula, não é uma repetição, mas é sim algo que se faz do coração e de maneira discreta, ou de maneira secreta, melhor ainda, né? Ou seja, a oração que Jesus está dizendo que é recebida por Deus
É a oração que é feita para Deus primeiro, a Ele mesmo, dirigida a Ele, e depois feita de maneira entre quem ora e quem está ouvindo a oração. Né? Deus não precisa ser informado de nada a nosso respeito. Né? Deus sabe tudo. E é curioso como esse argumento de Jesus é muito simples. Né? O seu Pai te vê em secreto, seu Pai sabe tudo. Então, não é a oração pública nem a oração volumosa que vão impressionar Deus, mas a oração discreta, secreta e feita entre quem ora e quem recebe a oração. É evidente que nós fazemos orações públicas quando nos reunimos em nome de Jesus, né? Não é disso que Jesus está falando. Né? Ele está falando da oração que não tem o fim desejado, que é a comunicação, a relação, e nós vamos falar sobre isso aqui, né? Entre a gente que ora, a pessoa que ora e o Deus Pai. E depois de descaracterizar essas duas não orações, vamos dizer assim, né? Ou de caracterizar essas duas não orações, Jesus vai nos dizer como orar. E aí eu penso que isso aponta para o Pai Nosso, não só como oração, mas como um modelo. Porque nós estávamos dizendo que todo o Sermão do Monte, ele é um estabelecimento de princípios, né, de como proceder, como o cidadão do reino procede. Então, o Pai Nosso, mais do que qual seja a oração, qual é a oração do cristão, do habitante do reino de Deus, é muito mais como é a oração do cidadão do reino de Deus. E ele começa dizendo nos primeiros versículos, Pai Nosso que estás no céu. Eu já poderia ficar por aí, né? Já tem uma definição ampla, um modelo até novo, né? Para os contemporâneos de Jesus, para os seus primeiros ouvintes, chamar Deus de Pai não era comum. Né? Jesus, não havia essa referência do Deus Pai, efetivamente, para os primeiros ouvintes de Jesus. Jesus sempre se refere a Deus como Pai. E isso me dá uma ideia de qual é o relacionamento que Deus quer estabelecer conosco. Olha, por mais que haja distorções, né, hoje em dia entre os relacionamentos de pai e filho, mas todos nós sabemos que pai e filho são próximos, né? São até íntimos. O pai sabe muito do filho e o filho sabe muito do pai também. Então, ao chamar Deus de Pai, a nos dirigirmos a Ele como Pai, estamos estabelecendo, estamos entendendo o relacionamento próximo que devemos ter com Ele e que Ele quer ter conosco. Na verdade, Deus foi quem quis ter isso primeiro. Ele só pode ser nosso Pai porque enviou Jesus e por causa do sacrifício de Jesus e do acesso que nós temos em Deus, por causa de Jesus, é que Deus é o nosso Pai. Então, no Pai Nosso que está no céu está contido a intimidade. Veja que Deus está no céu, e aí você entenda como um lugar diferente, como um lugar de eternidade, né? Mas eu quero que você entenda até mais como Deus, como um ser absolutamente diferente de nós. Um ser infinito, poderoso, completo, pleno, soberano, né? Com atributos invariáveis, um Deus que não se pode comparar a homem algum. No entanto, Ele quer ser o nosso Pai. Ele quer ter essa proximidade. Ele tanto quer que Ele vem em Jesus, se encarna em Jesus, Jesus na sua humanidade se aproxima de nós, para que a gente possa ter esse relacionamento do Pai, né, nosso, para que esse Pai possa ser nosso, né, e que a distância da separação, tanto da diferença, né, brutal que existe entre nós e Deus, e principalmente como a separação que nos faz o pecado seja desfeita. Jesus, ao sacrificar-se, nos perdoa os pecados, nos aproxima de Deus, e não só nos aproxima, mas estabelece uma relação de pai e filho. Então, o Pai Nosso que está no céu é um Pai que passa a ser nosso, que está no céu, mas que está em Jesus, aproximando de nós. Então, essa é a primeira
essas duas primeiras palavras, essa primeira definição, já diz muito de quem Deus é e como Ele quer se relacionar conosco. Então essa relação já não supõe mais uma relação, uma oração repetitiva, né? Porque as conversas elas vão se desenvolvendo, vão mudando, né? Elas vão tendo intimidades, não é preciso formalidades, né? E também já descarta a oração, né, que para todos verem, porque não há necessidade de que você seja informado ao seu pai, né, do que você é. O seu pai sabe de você e você vai aprendendo com o seu pai também. Depois, ele vai entrando em 3 preocupações básicas que deve haver na nossa oração quando nos dirigimos a Deus. E lembrando que a nossa oração é feita de nós para Deus. Deus é o objeto da nossa oração, né? Então, há a preocupação com a santificação do nome, com o reino de Deus e com a sua vontade. Quando nós oramos, seja qualquer for a nossa oração, isso serve para a nossa vida também, a nossa prioridade deve ser com a santificação do nome de Deus. O nome de Deus é tudo o que Ele é, né? Deus pode ser conhecido pelos seus atributos, e todos estão no seu nome, né? Quando você fala o nome de Deus, e quando a Bíblia, num dos mandamentos, recomenda que não se tome o nome de Deus em vão, o santo, o nome de Deus em vão, é por conta disso. Porque o nome de Deus implica em tudo que Deus é. Nós falamos da grandeza, da soberania, né? Da diferença que há, do tamanho, né? Também do amor de Deus, também do seu perdão, também da sua misericórdia, também da sua graça, né? Também do seu poder. Tudo isso está contido no nome de Deus. Então, quando eu falo no nome de Deus, não estou dizendo de um nome, né? Não é um nome pelo qual Deus é chamado, mas um nome pelo qual Deus que contém todos os atributos de Deus, né? E que são invariáveis também, né? Deus não muda de ideia, não muda de posição. Deus é sempre o mesmo. Então, essa preocupação deve haver quando nós oramos, que o nome de Deus seja santificado. E santificado é separado mesmo, né? O nome de Deus é separado dos outros. O nome de Deus é separado porque ele também é incomparável aos outros nomes. Depois, a preocupação com o reino, né? Que é justamente sobre o que nós estamos falando aqui, né? Os estatutos do reino de Deus. Então, que esse reino venha, que esse reino se imponha sobre nós, que esse reino seja o motivo pelo qual nós vivamos, que os princípios que estão contidos nesse reino norteiem a nossa vida, que a gente viva segundo o reino de Deus, né? Então essa preocupação deve ser colocada na nossa oração, que o reino de Deus venha, e ele veio em Jesus, né? João Batista, quando anuncia Jesus, logo no começo dos evangelhos, diz que o reino de Deus era chegado, né? Então Jesus é quem traz esse reino, ele é quem vive por ele, quem o governa, né? E quem morreu possibilitando que nós possamos viver o reino de Deus. E o reino de Deus ele é vivido apesar de estarmos nesse mundo, né? Os princípios do reino de Deus geralmente não são os mesmos pelos quais o mundo é governado. Mas a gente que é súdito, que é cidadão, que é cristão, né, que é salvo, que é remido por Jesus, vive segundo esses princípios. Então, na nossa oração, a nossa preocupação é com o reino de Deus também, né, para que esse reino venha e se estabeleça em nós primeiro, especialmente porque o reino de Deus não está nem aqui nem ali, né? O próprio Jesus diz que você não deve nem acreditar quando diz, olha, vai lá que o reino de Deus está lá, ou agora o reino de Deus está aqui. Não, o reino de Deus está dentro dos corações, e ele então precisa ser vivido em nós primeiro. Por isso que nós oramos para que o reino venha sobre nós. Na nossa oração, venha o reino de Deus sobre nós. Depois, ele diz, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Vamos acompanhar a leitura de Jó 42, verso 2, para a gente falar algumas coisas sobre a vontade de Deus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Algumas versões dizem pensamentos, outras dizem planos, outras dizem propósitos, né?
eu quero usar isso mais ou menos como sinônimo de vontade, para dizer a você que quando nós oramos seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, não é que a nossa oração vai fazer com que a vontade de Deus seja cumprida. Na verdade, a vontade de Deus, ela se cumpre sempre. Não há nada que impeça a vontade de Deus de se cumprir. O que nós dizemos aí é que nós reconhecemos que a vontade de Deus precisa ser cumprida, né? Nós nos submetemos a ela, né? Quando a vontade de Deus, e geralmente ela não está afinada com a nossa, geralmente ela se opõe à nossa, mas quando nós dizemos seja feita a sua vontade, a vontade de Deus, é que essa vontade ela é superior, nós a reconhecemos que ela se cumpre. Então Deus sempre cumpre a sua vontade. Mas existe um outro aspecto da vontade de Deus, que é a partir da nossa experiência, né? Então, a vontade de Deus sempre se cumpre, mas é bom que nós a experimentemos, que nós a estejamos dentro dela. Vamos acompanhar a leitura do livro de Romanos, e aí a gente vai falar sobre isso. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Romanos 12:2, como lemos. Veja que a vontade de Deus se cumpre, né? Deus não tem dificuldades, não tem impedimento algum para que a sua vontade se cumpra. Mas para nós, ela é uma experiência que vem a partir da renovação do nosso entendimento, né? Então, quando a gente passa a entender, a gente experimenta a vontade de Deus. E aí o texto diz que ela é boa, perfeita e agradável. Ainda que ela venha com outras, com circunstâncias que são desfavoráveis a nós no princípio, né? Ainda que ela venha com mudanças às quais nós não estamos dispostos a fazer, mudança em nós mesmos, mas quando nós a entendemos, quando nós renovamos o nosso entendimento, ela se torna uma experiência para nós boa, perfeita e agradável. Então, guarde isso sobre a vontade de Deus. Ela sempre se cumpre e para nós ela precisa ser experimentada. Quando nós renovamos nosso entendimento, a nossa mente, nós temos uma experiência com essa vontade boa, perfeita e agradável. Então, nesse primeiro momento, nós centralizamos, né? Nós objetivamos, nós colocamos a nossa oração no lugar certo, ou seja, nos dirigimos a Deus, que é para quem nós oramos. Um Deus que é um Pai, um Deus que cujo nome é santo, o Deus cujo reino nós devemos estar inseridos, e um Deus cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Todas essas coisas dizem respeito a Deus, ao Deus a quem nós oramos. E é assim que a gente deve pensar em toda oração que a gente faz. Mesmo quando nós, eventualmente, repetimos o Pai Nosso, né? Mas quando nós oramos de um modo geral, a nossa primeira postura é colocarmos-nos diante do Deus a quem a gente ora, desse Deus santo, amável, que tem um reino do qual nós fazemos parte e que tem uma vontade que precisa ser conhecida e experimentada. Depois nós entramos numa segunda parte que diz respeito às nossas petições. E começa dizendo acerca do pão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí, pão é pão mesmo, viu? Ou o que mais imediatamente ele significa, né? Alimento, provisão desse alimento, saúde, né? Saúde física, condições de obtê-lo, né? Então, e também não então estamos falando sobre provisão, sobre a vida diária, sobre as coisas do cotidiano, sobre as necessidades físicas que nós temos. E não é sensato dizer, né? Olha, eu não vou pedir essas coisas pequenas para Deus, né? Não vou incomodar Deus com essas coisas, né?
Não é sensato dizer isso, assim que também como não é sensato, bom, Deus sabe, né? Então eu não preciso orar. Né? Então, nenhuma das duas atitudes é sensata. Primeiro porque Deus se preocupa mesmo e se ocupa mesmo das nossas questões mais simples, mais elementares. Então, esse ensino de Jesus está dizendo sim, que o Pai Nosso, o Pai amoroso, está preocupado, ou ocupado, na verdade, né, com as nossas questões mais simples. Então, o pão nosso de cada dia deve ser pedido sim a Deus sempre. Primeiro, por causa dessa intimidade, né, que nós temos com Deus e que Deus quer que nós façamos. E segundo, pelo reconhecimento que devemos ter que toda a nossa provisão vem de Deus. Porque a maioria de nós, ou quase todos nós, ganhamos o nosso pão como fruto do nosso trabalho. Né? Nós trabalhamos e temos como resultado o pão e todas as outras necessidades que o nosso trabalho e a gente precisa suprir com ela, seja, como eu disse, de saúde, de cuidado com a família, de cuidado com nós mesmos, de construção de patrimônio, né, de casa, de bens. Todas essas coisas são advindas do nosso trabalho. Mas, ao dizer o pão nosso de cada dia nos dá hoje, reconhecemos que a nossa capacidade de obter isso vem de Deus. Né? O meu trabalho só pode ser meu trabalho se Deus me proporcionar que seja. Tanto nas coisas mais elementares, né, como ter um trabalho, né, ter um trabalho para trabalhar, como depois ter saúde para exercê-lo, como depois ter competência para exercê-lo, como depois ter diligência para fazê-lo bem. Todas essas coisas eu reconheço que vêm de Deus. E por isso eu peço que Ele me dê todos os dias essas capacitações. Sem Deus a gente não consegue nem trabalhar. Né? Então reconheça em Deus que tudo que você produz, inclusive diariamente, todo dia, repetitivamente, porque os trabalhos geralmente são rotinas, né? Os trabalhos são coisas que você tem que fazer todos os dias, né? Reconheça que essa capacitação vem de Deus. Quando você pede o seu pão diário, você pede a Deus e você reconhece que Deus é que provê todas essas capacitações que são necessárias para que você obtenha o seu sustento. Ou seja, o nosso sustento, em última análise, vem de Deus. E pede isso todos os dias. Né? O dia é uma unidade de medida muito interessante que a Bíblia usa. Né? É uma unidade de medida muito fácil de visualizar. Né? Ela tem um começo, tem um meio, um fim, bem definidos, seja para quem entenda que o dia vá de pôr do sol a pôr do sol, seja para quem entenda que o dia vá de meia-noite a meia-noite, não importa. É uma unidade de medida bem visível, bem separada, com duas divisões, com uma divisão em duas partes bem visível, que é o dia e a noite, com divisões do dia também que você pode acompanhar pelo percurso do sol. Eu estou dizendo tudo isso porque aproveite bem o seu dia. O dia é algo que dá para fazer muita coisa. O dia é uma unidade de medida, inclusive, para você fazer as coisas, é uma medida muito boa. Existe um bom jeito de começar o dia. O Salmo 118, verso 24. Vamos acompanhar a leitura. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu gosto muito de me lembrar desse texto às 5:30 da manhã, quando me levanto para trabalhar, né? A gente sempre corre o risco de querer lamentar ou até amaldiçoar o dia. Eu gosto de me lembrar que esse é o dia que o Senhor fez. Né? Então, Deus fez o dia para que a gente se alegre. O dia é sempre feito para alegria. Então, aproveite o seu dia bem alegremente. Outro texto bacana sobre o dia, Lamentações 3, 22 e 23. Vamos acompanhar? Perdi qual que é o texto? Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então veja que eu dizia que o dia é algo que dá para fazer muita coisa, dá inclusive para você
resolver o problema do dia anterior. Porque quando começa um outro dia, há uma renovação de misericórdia. Não que as misericórdias tenham um prazo de validade, né? Elas durem um dia só. Mas, na verdade, o que a Bíblia está querendo dizer é que o dia novo é uma oportunidade nova, porque há misericórdia de Deus sempre. Então, mesmo aquilo que não deu certo no dia anterior, pode ser resolvido no dia seguinte. Então, por isso que é bom viver diariamente, né? Por isso que é bom ter essa relação com Deus também cultivada todos os dias. Lembrar-se dele todos os dias, lembrar-se do bem que ele nos faz todos os dias. E mesmo que um dia não tenha sido muito bom, no dia seguinte há uma porção de misericórdia renovada para você. Então, o dia como unidade de medida simples, ele resolve o dia anterior também, né? Não há dia perdido que não possa ser ganho novamente no dia seguinte, segundo esse texto. Então, essa necessidade diária de provisão, nós vemos que a oração do Pai Nosso contempla. E depois ele vai falar sobre perdoar, e Jesus vai nos ensinar a pedir perdão pelas nossas dívidas, como nós já temos sido perdoados, né? Eu queria que você entendesse perdão na mesma perspectiva que nós falamos sobre o pão agora há pouquinho, ou seja, como uma necessidade diária. Perdão eu preciso todo dia. Primeiro do perdão de Deus, né? que é em Jesus, né? Que é alcançado em Jesus. Jesus nos perdoa os pecados e por causa desse perdão que Ele nos deu, nós temos acesso diário também, né? ao Pai Nosso, Mas, por causa desse perdão também, eu estabeleço uma outra relação com as pessoas. Porque assim como Deus me perdoa, eu perdoo a quem está me devendo. E a Bíblia chama pecado de dívida, né? Porque é uma dívida mesmo, né? Você fica em débito com Deus, um débito que é pago por Jesus, então você não tem mais débito nenhum. Mas essa relação do perdão passa a ser a relação que a gente estabelece como prática de vida. Se Deus me perdoa, eu perdoo também, né? Eu me lembro de uma certa vez que eu estava assistindo um debate entre 4 jornalistas e eles estavam assim debatendo sobre uma questão. Um homem público, um prefeito, se não me engano, um governador, não me lembro qual era, tinha cometido um erro qualquer e estavam debatendo essa questão sobre a atitude que esse governador, prefeito, tinha tomado, que não tinha sido boa. E um dos 4 jornalistas, numa certa altura, falou assim para os outros 3, olha, vocês estão sendo muito benevolentes aí com esse sujeito, porque vocês são cristãos. E cristãos têm que perdoar. Mas eu não sou cristão. Eu sou... E aí ele professou a religião dele, né? Eu sou de tal religião e aqui não tem perdão, não. Então eu não vou ser benevolente com esse sujeito como vocês estão. E é verdade, viu? Perdão é coisa de Deus em Jesus. Não se engane. Não há perdão fora dele. Aliás, até o ensino do perdão é praticamente exclusivo de Jesus, né? E, na verdade, a gente não sabe perdoar. Não é uma coisa que seja inata, não é uma coisa que é uma coisa que precisamos aprender. E, na verdade, a gente só aprende depois que recebe de Deus. Então, na verdade, quando a oração diz perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ela está dando a ideia inversa, né? Mesmo mais para frente, no verso 15 que nós lemos, que Jesus diz, se vocês não perdoarem os pecados dos homens, Deus não os perdoará, mas se vocês perdoarem os pecados dos homens, Deus os perdoará, também é a ideia inversa. Na verdade, é porque Deus nos perdoou, é que nós perdoamos os pecados dos outros. Então, primeiro, há que a gente saber o que seja perdão, experimentar o que seja, para depois perdoar. Então, só para... não é que o perdão de Deus está condicionado ao nosso perdão, embora o texto diga isso, mas a gente entende que a linguagem é inversa. Como Deus nos perdoou,
como nós já vivemos na condição de perdoados, então nós perdoamos as nossas dívidas. Nós perdoamos as dívidas dos outros, aliás. Né? Então, nós precisamos de perdão. Precisamos perdoar e precisamos ser perdoados diariamente. Tenha essa necessidade tenha em mente que perdão é uma necessidade diária e uma vida que o súdito do reino de Deus precisa aprender a viver. A vida de ser um perdoador, porque ele foi perdoado por Deus em Jesus. Depois ele vai, ainda dentro das nossas necessidades, chegando ao pedido quanto à proteção da tentação. Né? Não nos deixes cair em tentação, algumas versões dizem não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. E eu queria dizer algo sobre esse texto, que a Bíblia fala que Deus a ninguém tenta, né? Ela faz uma distinção entre tentação e provação, embora às vezes a mesma palavra é usada para as duas coisas, mas eu vou usar palavras diferentes para dizer do que se trata e do que essa oração diz. Né? Tentação é a sugestão do pecado. Por isso que a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Deus não fica sugerindo o pecado para nós. Mas a Bíblia diz que Deus nos prova. Né? As provações, elas são circunstâncias que se apresentam a nós para que a gente seja provado no sentido de avaliado, no sentido de aperfeiçoado. Não também, lembrando de novo, porque Deus não saiba o que nós somos, né? Deus, obviamente, sabe de tudo de nós. Nos prova para nós mesmos, para que a gente tenha a experiência da provação e do aperfeiçoamento que ela produz. Então, provação é isso. Tentação é indução ao pecado. Então, por isso que esse texto, na verdade, poderia ser dito assim, parafraseando, né? Não nos deixe ceder às tentações que são nos apresentadas pelo maligno. O mal aí é o próprio maligno e não é outro senão o diabo mesmo. Então, quem tenta é o diabo, que está sempre tentando nos desviar do foco, né? Nos induzir ao pecado. Então, a nossa oração é para que a gente não ceda a esse tipo de indução, para que Deus nos livre mesmo do maligno. Né? Então, a tentação não vem de Deus, a tentação vem do diabo, ela nos induz ao pecado, e o pecado é que nos separa de Deus. Por isso é que nós não queremos pecar. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, não vive na prática do pecado. Mas, se pecar, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, sempre o pecado está nos assediando, mas em Deus nós temos força para vencê-lo. E aí, nesses 3 pedidos que dizem respeito às nossas petições, né, as coisas que nós pedimos, ou seja, né, o pão diário, a necessidade de perdão e o pedido de Deus, o pedido para que Deus nos proteja do mal, eu posso até ter a liberdade de enxergar uma alusão assim, uma alusão à Trindade, né? Porque o Deus Pai é o que nos provê, o Deus Filho é quem nos perdoa pelo seu sacrifício, e o Deus Espírito Santo é que nos dá o poder para vencer as tentações. Né? Então, quando fazemos essas nossas petições, nos lembramos que Deus também nos responde e está conosco plenamente, né? No Pai, no Filho e no Espírito. Eu gosto de enxergar assim também. E, finalmente, chegamos ao final, onde retomamos a centralidade, né? Retomamos a direção de Deus, né? Dizendo que o reino, e confirmando e repetindo, como falamos no começo, que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus. Mais uma vez, retomamos o nosso objeto da oração, da adoração, que é o próprio Deus. Né? Eu posso até enxergar outra alusão aí à Trindade, por que não? Né? O poder do Espírito Santo, o reino de Deus em Jesus e a glória de Deus Pai. Né? Tudo voltando para Ele. Então, concluindo, o que eu queria que você guardasse no seu coração é que muito mais que uma oração, o Pai Nosso é um ensino sobre a oração. E que é o modo como nós devemos orar mesmo a Deus. Né?
lembrando-nos de que Ele é o Deus Pai Todo-Poderoso, mas que se aproxima de nós, lembrando-nos de que Ele se preocupa inclusive com as nossas necessidades mais básicas, tanto as físicas como as espirituais e morais, e lembrando que Ele é o centro de todas as coisas, que as orações são feitas para Ele, entre nós e Ele é quem sabe, né? Ele é quem sabe inclusive daquilo que nós não sabemos a nosso respeito, e é para Ele que nós possamos nos dirigir. O meu desejo é que a partir desse estudo você construa mesmo essa relação de intimidade com Deus, que você o entenda como um Deus que quer muito se aproximar de você, quer estar com você o tempo todo. O primeiro desejo é dele. O desejo é tanto dele que o Cordeiro está morto antes da fundação do mundo, né? Então havia já um propósito em Deus de nos aproximarmos dele, de maneira que o sacrifício de Jesus estava previsto, né, se é que eu posso dizer assim, né? Mesmo antes de que nós fôssemos criados. E que você estabeleça a partir de agora essa relação de proximidade, que não faça mais orações formais, repetitivas, ou que não faça orações supondo que Deus está tão longe que não possa te ouvir, né? A minha oração, o meu desejo, a minha oração mesmo, ao falar sobre esse texto, é que você estabeleça esse vínculo de proximidade, de amor, de intimidade, que é tudo que Deus quer estabelecer conosco também. Deus abençoe, muito obrigado e continue nos acompanhando.